Pessoal, essa é para você que tem dificuldade de entender a Bíblia. Talvez você já leu a Bíblia 2, 3, 4 vezes e não conseguiu entender direito a Bíblia. Existe um versículo na Bíblia que é fundamental para que você consiga entender o que está escrito. Lucas, capítulo 24, verso 44. A cena é a seguinte: os discípulos estavam tristes porque Jesus havia morrido. E certa feita eles estavam reunidos num lugar e Jesus aparece para eles e começa a explicar sobre a sua ressurreição. E lhe fala essas palavras: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ou seja, Jesus está dizendo para os discípulos que eles não haviam lido direito o Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento falava de sua ressurreição. E eles não conseguiram entender que Jesus haveria de morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Onde está escrito isso? Em Jonas. Jonas é uma tipologia da morte de Cristo e sua ressurreição. Né? Outra tipologia é em Salmos, capítulo 16, verso 10. Vamos ler a partir do verso 9. Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Perceba que o corpo de Jesus não entrou em decomposição. Verso 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, ou seja, haveria de ressuscitar. Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E os discípulos, diante daquela situação, estavam tristes, porque não haviam entendido que todo o Antigo Testamento estava falando de Jesus, estava apontando para Jesus. E Jesus chega para eles e fala essas palavras. A partir do momento que Cristo fala essas palavras, o entendimento dos discípulos passa a clarear, passa a ficar mais transparente. Eles passam a entender as Escrituras. Então você, quando for ler o Antigo Testamento, você precisa ler que ali está apontando para Cristo. Quer um exemplo? Vamos ler Salmos, capítulo 22. Davi, inspirado pelo Espírito, começa a escrever uma profecia e cita palavras de Cristo, que Cristo ainda falaria na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Então perceba que essa frase foi escrita muito antes de Jesus nascer. Mas Davi, através do Espírito, já estava descrevendo-a. Ok? Continuando. Lá em Salmos 16:10, que nós acabamos de ler, fala também da ressurreição de Cristo. Essa confirmação podemos ver também no livro de Lucas, no livro de Atos, no livro de Atos, no capítulo 2, verso 25, ou melhor, verso 27, 26. Fala bem assim: Por isto se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e a minha carne há de repousar em esperança. Veja que ele está citando o Salmo 16, no versículo 9 e 10. Pois não deixarás a minha alma no Hades. Se não deixou no Hades, ou seja, se a alma dele não foi deixada no inferno, significa que ela foi, só não foi deixada. Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Agora, para nós termos certeza de que esse versículo está falando de Cristo, vamos ler o verso 31, que diz dessa maneira: Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Então, são tantos detalhes que o Antigo Testamento nos relata e muitas das vezes nem está nos evangelhos. Quer ver o exemplo? No versículo 31, aqui está falando da ressurreição de Cristo, que
a sua alma não foi deixada no inferno ou no Hades? Agora vem a pergunta, nós não temos nenhum relato de Jesus entrando no inferno, ou melhor, nós não temos nenhum detalhe. Como que foi essa entrada no inferno? A gente só sabe que ele foi no inferno. Onde que podemos descobrir esses detalhes? Exatamente no Antigo Testamento. Olha só, em Lucas 23:46, diz bem assim: E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Pronto. Logo em seguida, existe a sua ressurreição, e esse intervalo nos evangelhos não tem nenhum relato. Mas nós conseguimos encontrar esses detalhes exatamente no livro de Salmos, no capítulo 69, no versículo 1, que diz dessa forma: Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Presta atenção que os versículos que nós vamos ler falam muito de águas, profundeza das águas, lamaçal, ok? Charco de lodo. E é interessante que existe uma pesquisa, esse é o link aqui, ó, se alguém quiser pesquisar, tá ok? Existe uma pesquisa de cientistas que descobrem que debaixo da Terra existe um oceano tão grande quanto o oceano que está acima da Terra. E o inferno, ele está situado no meio da Terra, tá? Ok? Emerson, prova. Existe um versículo em Jonas que diz que, melhor, existe um versículo nos evangelhos que fala que, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no seio do grande peixe, Cristo ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra, no seio, no centro da terra. Então, continuando, aqui nós vamos ler a entrada de Cristo no inferno. Diz bem assim, ó: Livre-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em um profundo lamaçal onde não se pode estar em pé. Entrei nas profundezas das águas onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar, a minha garganta se secou, os meus olhos desfalecem esperando meu Deus. Aqueles que me odeiam são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que me procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restituí o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e os meus pecados não te são encobertos. Aí alguém pode se perguntar, mas Jesus não tinha pecado, então não é ele. Então nós precisamos de ler 1 Coríntios, capítulo 5, 21, que diz: Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ok? Então essa é a explicação. Salmo 69, 6. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti. Quem estava esperando por Jesus? Exatamente as pessoas que haviam morrido antes de ele morrer e ressuscitar. Exemplo, Jó. Jó no capítulo 19, verso 25, diz: Eu sei que o meu Redentor vive. Vamos ler. Jó, capítulo 19, verso 25. Então veja que Jó estava esperando a sua redenção. Vamos ler. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Então, Jó está esperando ansiosamente por ver Deus, por ver Jesus. Por isso que está escrito dessa forma: Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Porque por amor de ti, tenho suportado afrontas, a confusão cobriu meu rosto. Tenho me tornado um estranho para com os meus irmãos, que são os judeus. Eu um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Até em casa Jesus tinha problema com os filhos de Maria, irmãos dele. Pois o zelo da tua casa me devorou. Lembra que Jesus havia expulsado os cambistas? Esse zelo devorou Jesus. E as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Quando chorei e castiguei com jejum a minha alma, isto se me tornou em afrontas. Pus por vestido um saco e me fiz um provérbio para eles. Aqueles que se assentam à porta falam contra mim. Eu fui o cântico dos bebedores de bebida forte. Ou seja, onde Jesus passava, os bêbados zombavam de Jesus. Como você consegue esses detalhes? No Antigo Testamento.
Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Tira-me do lamaçal e não me deixes atolar. Seja eu livre dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me leve a corrente das águas e não me sorva o abismo. Este abismo é aquele mesmo que será jogado a besta e o falso profeta, que está descrito lá em Apocalipse, ok? Esse abismo você consegue ter mais noção dele quando você lê o livro de Lucas, no capítulo 16, no verso 19, a qual fala do rico e do Lázaro, que havia um lugar chamado Seio de Abraão, havia outro lugar chamado Hades, e entre esses dois lugares havia o abismo. Então, Jesus pede para Deus que não seja levado a alma dele para dentro desse abismo. Continuando. E não escondas o teu rosto do teu servo, porque estou angustiado. Ouve-me depressa. Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Olha para mim segundo a tua muitíssima piedade. Aproxima da minha alma. Veja que ele pede para aproximar da alma, porque o corpo dele está no túmulo, né? Na pedra. A alma está no inferno. E o espírito ele entregou para Deus. Então, continuando, aproxima da minha alma e resgata-a, livra-me por causa dos meus inimigos. Bem tens conhecidos a minha afronta, e a minha vergonha, e a minha confusão. Diante de ti estão todos os meus adversários. Afrontas me quebrantaram o coração, e eu estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, e por consoladores, mas não os achei. Aqui você pode ter a certeza de que esse capítulo fala de Jesus. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram por vinagre. Veja que você tem a certeza agora que esse capítulo fala de Jesus. E é interessante que o próprio livro de Jonas também é uma tipologia de Jesus. Nós vamos ler aqui agora e você vai perceber que é exatamente igual a esse aqui. Olhe bem, leia devagar. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor. Nesse texto parece que é Jonas, mas já está apontando para Jesus. É uma tipologia de Jesus entrando no inferno. É uma comparação de Jonas no ventre do grande peixe com Jesus dentro do inferno. E disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, quem disse? Jesus. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Aqui está o grande segredo. Quando você lê isso aqui, você precisa entender que está falando de Jonas, porém, também está falando de Cristo. Isso chama-se tipologia, é uma comparação. As águas me cercaram até a alma. Lembra que aqui nós falamos de águas? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra. Ferrolhos é fechadura, tá, gente? Para quem não sabe. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição. Ó Senhor, meu Deus! Quando desfaleci a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu oferecerei com voz do agradecimento. O que votei pagarei do Senhor. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas à terra. Veja que a história começa com Jonas, pula para Jesus e depois volta para Jonas. Então, você tem que tomar cuidado com as entrelinhas da Bíblia. Nós acabamos de ler aqui a entrada de Cristo no inferno. Agora nós vamos ler a saída de Cristo no inferno, que está lá no Salmo 18. Exatamente isso. Diz bem assim, ó. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha.
O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram, e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, a escuridão estava debaixo dos seus pés. E montou num querubim, e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou dos céus. O Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas e os espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertas os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou, tirou de muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça e retribuiu conforme a pureza das minhas mãos. Veja que isso aqui não pode ser Davi, porque Davi não tinha as mãos puras. Jesus sim. Então o texto está falando de Jesus. No Salmo 30, verso 3, diz bem assim: E o Senhor fizeste subir a minha alma da sepultura. Em outras versões está Hades. Conservaste-me a vida, para que não descesse ao abismo. Então perceba que os versículos eles se conectam. Quer ver mais um? Em 1 Samuel 22,6 você consegue também encontrar a descida, ou melhor, o resgate de Jesus do inferno. Cordas do inferno me cingiram e encontraram-me laços de morte. 2 Samuel 22,8 Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos do céu se moveram e abalaram, porque ele se irou. É a mesma coisa no Salmo 18,7. Olha, tudo conectado. Subiu a fumaça de seus narizes, e da sua boca um fogo devorador, carvões se acenderam dele. Olha o Salmo 18, verso 8, idêntico, tá? Então, pessoal, a gente traz essa lição aqui para vocês hoje, tá? É muito importante vocês entenderem o capítulo 24 de Lucas, verso 44. Vamos ler de novo? Não se esqueça, para que vocês possam ter uma noção, um entendimento melhor das Escrituras. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Pessoal, são 3h48 da madrugada, dia 5 de novembro. Curte esse vídeo se você gostar, comente, compartilhe e siga a gente nas nossas redes sociais, tá ok? E vamos fazer mais vídeos, tem vários assuntos interessantes, tá? Esse aqui é um sistema que nós desenvolvemos, um sistema simples, né? A qual aborda vários assuntos, como imagem e semelhança, genealogia de Jesus, né? Bastante interessante. Nós temos aqui os estudos, cronologia crescente, e vamos falar de todos esses assuntos, um a um. Então acompanhe a gente aí, para que a gente possa aprender. Tá ok, pessoal? Obrigado pela atenção e fiquem com Deus.